uma das coisas mais interessantes que eu acho sobre o tema de hoje é que dentro da obra de Naruto, isso nunca foi dito ou mostrado para nós. Na verdade, tudo que foi construído em torno de Itachi foi criado pelos próprios fãs. Mesmo que exista um momento ou outro que talvez reforce a ideia de anti-herói, na verdade, Kishimoto construiu Itachi assim como ele construiu todos os seus outros vilões. Fala pessoal, Mágico aqui de novo, trazendo mais um vídeo para o Nerd Lane, e dessa vez mudando um pouco de anime e tratando de um dos personagens mais queridos e reverenciados na obra de Naruto. Acho que não é loucura afirmar que Itachi está no top 3 de personagens mais populares de Naruto, mas será que essa popularidade não acabou confundindo as pessoas no real papel de Itachi dentro da história de Naruto? Vamos falar sobre isso hoje. Antes de eu chegar no meu ponto, eu vou dar um breve contexto do que realmente aconteceu e qual foi o grande ponto de virada na história de Itachi. Itachi, por conta de ações do seu clã, foi utilizado como um agente secreto infiltrado entre os Uchihas para evitar uma revolução dentro do clã. Revolução essa que tinha o objetivo de tomar o poder de Konoha. E entre os principais envolvidos aqui, como sabemos, está o pai de Itachi, que era o cabeça da Revolução Uchiha, e principalmente do lado de quem queria frear o plano dos Uchihas, estavam Danzo, e esse maravilhoso velhinho aqui está envolvido em todas as boas ações que aconteceram dentro da Vila da Folha. E a justificativa para que esses dois abençoados utilizassem um garoto para exterminar o seu próprio clã era que, se caso uma revolução começasse, a vila se enfraqueceria por conta da guerra civil e seria uma presa fácil para as outras vilas. E eu quero que você guarde essa informação com bastante carinho na sua massa cinzenta. Então Itachi vai lá, cumpre os objetivos de Danzo e Sarutobi, e assim temos o fim do clã Uchiha. E você pode pensar, por que Itachi aceitaria fazer isso? E na verdade existem até dois bons motivos para isso. O primeiro é pela segurança do seu irmão, que era a pessoa que mais importava no mundo para ele. Então, para garantir que Sasuke não seria pego no meio de uma guerra civil, ou até mesmo morto, já que ele era filho de Fugaku, o cabeça da Revolução Uchiha, Itachi aceitou. E o segundo ponto é que durante a Guerra Ninja, ao ver tanta morte e destruição, Itachi se tornou um pacifista extremo. Extremo ao ponto de fazer qualquer coisa para manter a paz. Até mesmo causar um extermínio de um clã para evitar uma guerra de proporções gigantescas. E também, como é dito na obra, Itachi pensava como um Hokage. E você vai perceber que realmente os Hokages fizeram coisas parecidas com o que o Itachi fez. Os Uchihas serem excluídos dentro da vila e serem tratados de maneira diferente é um ponto que renderia discussão para um vídeo completo. Porém, é importante lembrar que na fundação da vila, os Uchihas perderam a guerra, tiveram que se aliar com o Senju, e pouco tempo depois, o seu líder, que também era uma figura de poder na vila, deu linha na pipa e deixou os Uchihas sem um poder político forte na vila, dependendo da boa vontade que existia de Hashirama. Porém, Hashirama não duraria para sempre, e como sabemos, o seu irmão não teve toda essa boa vontade com os Uchihas. E apesar disso não ser tema do vídeo, é importante para entendermos o peso da ação de Itachi, já que a ação dele foi feita para parar a Revolução Uchiha. E a Revolução Uchiha também tinha seus motivos. Existe algo que é completamente sem sentido nas ações de Itachi. Isso porque as ações de Itachi foram motivadas por seu pacifismo. Itachi queria evitar a qualquer custo uma guerra civil, que ele sabia que iria trazer uma guerra global com outras vilas a Konoha. Mas será que nenhum desses três abençoados que fizeram esse plano pensaram que ao exterminar o clã mais poderoso da sua vila, você deixou sua vila tão fraca quanto em uma guerra civil? Você parece burro!
E se Itachi queria defender e proteger a Vila da Folha, ele cometeu outro erro durante esse extermínio dos Uchihas, já que ele manteve seu irmão vivo, colocou seu irmão em um caminho de vingança e ódio, e era óbvio que eventualmente, ao descobrir a verdade, Sasuke se viraria contra a Vila da Folha. E como eu disse lá atrás, que Itachi pensava como um Hokage, eu acho que esse plano, que em muitos pontos não faz sentido, comprova que realmente ele pensava como os Hokages da Vila da Folha, que em grande parte das suas ações causaram mais problemas do que soluções para a vila. Mas apesar de eu ter falado das ações de Itachi e dos Hokages, na verdade são justamente essas ações que se tornam a temática central de Naruto Shippuden. E é aqui que somos apresentados ao conceito de o ciclo de ódio do mundo ninja. E é justamente as ações dessas grandes figuras que vão alimentando esse ciclo e é amplamente abordado na luta entre Naruto contra Nagato. E o ciclo de ódio do mundo ninja não serve apenas para explicar por que existiram as guerras no mundo ninja, mas também explica para nós qual é o grande objetivo de todos os vilões de Naruto Shippuden e principalmente qual é o maior desafio de Naruto quando ele se tornar Hokage. E aqui é importante trazer esse ponto, pois não podemos esquecer que todos os vilões principais de Naruto Shippuden, com exceção da Kaguya, que nem deveria existir, estavam buscando encerrar esse ciclo de ódio. Porém, eles buscavam meios alternativos, pois eles não acreditavam mais que era possível fazer isso da forma correta. Então, os vilões principais de Naruto Shippuden, como Nagato, que eu já citei, mas também Obito e Madara, estavam criando um plano para que o ciclo de ódio no mundo ninja se encerrasse, mesmo que para isso eles tivessem que causar uma grande dor ao mundo ninja. E existe uma frase que simplifica tudo isso que eu falei: os fins justificam os meios. E sabe outro personagem que fez exatamente a mesma coisa? Sim, se você pensou no Itachi, é justamente ele. Ele tomou uma ação que causaria grande dor e uma ação bastante cruel que envolveu também, como muita gente esquece, mulheres e crianças, para evitar um mal maior. Então, como eu estou tentando mostrar para você nesse vídeo, tanto Itachi como os outros vilões que eu citei tinham a mesma frase que eu já disse em mente: os fins justificam os meios. Mas por que apenas Itachi é tratado como anti-herói e por alguns tratado como herói? E eu atribuo isso à redenção que Itachi teve. Mas aqui, a única coisa que difere Itachi realmente dos outros vilões é que a sua redenção teve muito mais tempo de tela. E ela também envolvia um dos protagonistas da obra. Porque vale lembrar que mesmo Zabuza no arco da Ponte Naruto também é um vilão que no final tem a sua redenção, essa ideia de vilões humanos e que tendem a se redimir no final das suas vidas é algo muito presente em Naruto, para não dizer que é o seu maior charme. Mas a diferença do arco de redenção de Itachi para Nagato ou para Obito, que ele está diretamente ligado a Sasuke, que é um dos protagonistas da história. E justamente por isso, esse arco de redenção de Itachi ganha muito mais destaque, assim como o próprio personagem ganha durante a obra. E para mim, o que faz as pessoas terem uma visão diferente de Itachi, mesmo que a sua história seja praticamente idêntica à dos outros vilões de Naruto Shippuden, é justamente todo o destaque que ele tem e todo o peso emocional que ele carrega, algo que vemos, mas em bem menos momentos, que os outros personagens também carregam. Mas existe uma diferença de Itachi para os outros vilões que eu citei, que talvez seja o ponto central que faz com que muita gente pegue bem mais leve com ele na hora de nomear o que ele é na história, que é justamente Itachi sacrificar a sua própria vida por um bem maior, que seria a paz na Vila da Folha. E também,
principalmente pela segurança de Sasuke. Os outros vilões meio que já começam a sua jornada de os fins justificam os meios, já praticamente sem nada. Eles iniciam essas jornadas ao perceber algo ou ao perder algo. Itachi decide iniciar essa jornada justamente perdendo tudo aquilo que ele tem. Mas se olharmos por essa perspectiva, também dá para afirmar que os outros vilões como Obito, Madara e Nagato também deixaram de viver suas vidas para pensar em um bem maior do que o próprio Itachi, já que as ações de Itachi foram motivadas para proteger Sasuke e a Vila da Folha. Já as ações de Obito, Madara e Nagato eram voltadas para conseguir a paz no mundo todo e encerrar o ciclo de ódio no mundo ninja. O conceito de anti-herói é bastante complexo. Um anti-herói pode ser alguém que tem um bom objetivo, mas que ao mesmo tempo tem várias ações questionáveis. Um anti-herói também pode ser alguém que acaba entrando em conflito e derrotando o vilão, mas por objetivos egoístas e próprios. E também muito é atribuído a um anti-herói um conceito que eu já falei nesse vídeo, que é justamente o conceito de os fins justificam os meios. Conceito esse que todos os personagens que eu citei nesse vídeo se encaixam, mas apenas o Itachi é citado como anti-herói e muitas vezes até mesmo como herói. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque esse conceito aplicado ao mundo de Naruto não transforma um personagem em anti-herói. Isso porque não podemos esquecer que a régua para um vilão é o seu herói e vice-versa. E a antítese no mundo de Naruto de os fins justificam os meios é justamente o maior herói desse mundo, que é o nosso Narutinho. A verdade é que eu não estou tentando simplificar isso aqui, já que isso é mais complexo do que parece. Até porque mesmo Kakashi, que é um personagem do bem, já matou diversas outras pessoas em suas missões na Anbu. Então esse conceito ele é complexo em Naruto. Mas no que eu estou me baseando aqui, não é nas ações em si dos personagens. Na verdade, aqui eu busco entender o motivo de cada personagem e principalmente a sua filosofia. E no mundo de Naruto, a filosofia de os fins justificam os meios é a antítese do herói e é atribuída aos vilões. E um anti-herói deveria estar no meio termo entre o herói e o vilão. E isso não acontece no caso de Itachi. No fim, a diferença é que Itachi só é mais explorado e conseguimos ver um pouco mais o seu ponto de vista. Mas como diz uma frase famosa, na cabeça de cada vilão, ele é o herói da sua própria história. Então eu acho que é isso, pessoal. Eu quis abordar um pouquinho o personagem Itachi por uma visão um pouco diferente e que até então eu não tinha visto ninguém abordar. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, espero que você deixe seu like, pois ajuda bastante meu canal. Comente aí o que você achou da minha opinião. E não se esqueça de se inscrever, pois aqui, apesar de muito vídeo de Hunter x Hunter, tem vídeo de outros animes e mangás também. E principalmente, um feliz ano novo para todos vocês e obrigado a quem está sempre aqui comigo e passou grande parte do ano assistindo os vídeos do Nerd Lane.